Gostaria de pedir a vocês que compartilhassem e que se inscrevam no nosso canal, né? Dê o seu likezinho aí para a palavra de Deus, não para mim, para a palavra, para a mensagem chegar até as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, né? E que você, capítulo 15, nós vamos navegar por aí. No capítulo 15 de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 em diante, nós vamos perceber um rei temente a Deus, o que foi proporcionado através do temor daquele rei para o povo daquele reinado ali. O que Deus proporcionou para o povo cujo tinha um rei temente a Deus. Nessa época, esse povo estava extremamente abandonado, sofrendo, eles sofriam muito, né? Então, chega o rei Asa e ele resolve a fazer uma reforma, ele resolve a mudar aquela situação. E como mudar? Ele entende que somente através do temor a Deus aquelas coisas poderiam ser transformadas. Então o texto diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Oded saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está contigo e tu está com ele. Se o buscares, ele se deixará achar. Porém, se o deixarem, ele te deixará. Tem pessoas que acham que Deus é obrigado a socorrê-lo, a impedir que coisas terríveis venham acontecer. Tem pessoas que reclamam do sofrimento que estão passando, as dificuldades que estão vivendo, eles atribuem a Deus. Mas essas mesmas pessoas, elas não compreendem que Deus, ele continua sendo Deus em qualquer circunstância, em quaisquer que sejam as circunstâncias. Ele continua sendo Deus, esperando que nós nos voltemos para Ele, esperando que nós nos voltemos para Ele, busquemos a Ele, invoquemos a Ele, porque somente Ele pode nos dar o que precisamos, somente Ele pode nos sustentar, somente Ele pode nos socorrer. Mas na maioria das vezes as pessoas querem fazer as coisas por conta própria, parada de invocar. Olhemos para o nosso país, por exemplo, nos dias de hoje. Está mais ou menos assim. Poucos têm observado que a ira de Deus está sobre esse país, especialmente em alguns estados desse país. Deus não está feliz com alguns estados desse país. Rio de Janeiro que se prepare. É com muita dor do coração que falo isso. Mas Rio de Janeiro que se prepare. Não aprenderam nas últimas, né? Não aprenderam, continua do mesmo jeito. A Bíblia diz que
este povo estava sendo saqueado, roubado, destruído, por conta que eles tinham abandonado a Deus. Quando na sua angústia voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, eles o acharam. Quando eles, na angústia, que estavam todos angustiados, sofrimento, de ver tanta destruição nas famílias, nos bens, em tudo, eles resolveram, lembraram do Criador, lembraram do Poderoso. Sabe, é bem assim que vai acontecer. É bem assim. As pessoas, quando está tudo bem, elas esquecem que tem um dono, que o mundo tem um dono, que o universo é controlado por alguém poderoso chamado Deus, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, que controla todos os exércitos. E começam a achar que podem fazer tudo. E começam a desprezarem. Então, naqueles tempos, não havia paz. A Bíblia diz que naquele tempo não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Mas muitas perturbações, está escrito, muitas perturbações sobre os moradores daquelas terras, está vendo? Está escrito no versículo 5. E eles não tinham paz, eles estavam perturbados, não podiam nem sair nem entrar, eles estavam completamente atormentados, porque tinham abandonado a Deus. Não permita, meu irmão, que as novidades deste mundo, que o vinho desta terra venha te arrastar para longe do Senhor. Todos os dias, Satanás traz bandejas. Ele tem instruído os discípulos dele a planejarem com muito eficaz coisas sedutoras, e o mundo está ficando preso na teia que Satanás tem tecido. E muitas pessoas estão longe de Deus, sofrendo, ilhados, destruídos, gemendo. E tem muitos ainda para gemer. E tem muitos ainda para passar por dia difícil, porque simplesmente não querem ouvir a Deus. Outros na idolatria, idolatrando homens, correndo atrás daquilo que é terreno, daquilo que é passageiro. Muitos que eram para ensinar, orientar, não estão ensinando. Estão focando em festivais para encher os templos, e a igreja ficando vazia. Não adianta nada o templo estar cheio e a igreja vazia. Aonde Deus devia estar morando, habitando, está destruído, está ocupado por emoções, por sentimentos banais. Digo isso com muita tristeza. Aliás, é uma geração, eu digo isso com muita tristeza, a pior geração do Evangelho é essa. Te pergunto, quando é que você foi convidado para uma vigília de oração, da noite inteira de oração? Antigamente as vigílias
eram provocadas vigílias de oração, se orava a noite inteira, se clamava a Deus a noite inteira. Hoje em dia, se marcar uma vigília e convocar para uma oração, não aparece ninguém. Que as pessoas querem aprender o que pode comprar a bênção, porque virou comércio. Isso é triste, isso é muito triste. Então ficam desolados, destruídos, abandonados, sofrendo. A gente vê os jovens, não passa de 13, 14 anos, e cada dia fica pior, enlouquecido nas ruas. Agora tem uma nova modalidade aí que chama dar o grau, e aí estão assassinando as pessoas com as motos. Está terrível. Não se pode nem andar na rua direito, porque tem que se tomar cuidado. Está tudo virando de pé na cabeça. O certo está errado, o errado está certo. Já notaram isso? Que o certo está errado. Se você não pode questionar algo, porque você logo é dado como é tanta coisa que eu nem vou falar aqui para me livrar de problemas com a rede, né? Porque a rede agora tá, qualquer coisa que eu falo derruba meu vídeo. Então o negócio é sério. Mas já observaram como é que tá? Fala, se você questionar algo que está fora que está fora dos preceitos do Senhor, você é tido como o quê? Como homofóbico, como não sei lá. É tanto negócio que eu até esqueço dessas coisas todas aí que inventam nos dias de hoje. Você não pode falar nada. Você tem que ver tudo errado e fingir que não está vendo. Como assim? É para enfiar a goela abaixo, porque Satanás está preparando a terra para a grande volta, para a grande chegada do anticristo. E Jesus Cristo está pertinho de vir buscar a igreja santa. A igreja santa. Lembre-se disso. Jesus Cristo vem buscar uma igreja santa, noiva. Jesus Cristo não vem buscar uma prostituta. Jesus Cristo não vem buscar uma adúltera. Jesus Cristo não vem buscar um patife. Jesus Cristo vem buscar uma igreja santa. Então você é uma igreja santa, santifique mais e mais. Porque Jesus Cristo não vem buscar qualquer coisa. E não tem negócio. Não acha que você vai negociar. Quando ele chegar, você vai negociar. Que não vai negociar. O que mais me alegra a minha alma é saber que neste dia quem está certo, está certo. Quem está errado, está errado. Não vai ter como negociar. Não vai ter como barganhar isso. Então você hoje que é instruído a barganhas, você acha que Jesus barganha com alguém? Jesus não barganha com ninguém. A maioria não gosta muito das minhas mensagens porque elas assim têm esse nível, né? Então eles dizem que é desproporcional. Até a inteligência artificial outro dia disse que essas mensagens elas não atraem visualização no meu canal. Mas fazer o quê, né? A visualização que eu quero é do Espírito Santo na minha vida. Irmãos, queridos amigos, você, a senhora, o senhor, que parou para ouvir essa mensagem aí, pense bem. Se você foi enredado por algum motivo e abandonou a Deus, olha como é que está a tua vida. Olha como é que está a tua vida, cada dia ficando pior. Como se tivesse um grande vendaval arrastando você para o abismo. Volta para Jesus.
Invoca Jesus, invoca Ele. Ele está pronto para te atender. O rei Asa convocou todo mundo para adorar, para buscar. E depois pegou todos os despojos que tinham tomado dos inimigos e ofereceu tudo ao Senhor em alegria e festível. Exaltaram, glorificaram, fizeram festa para adorar a Deus, para exaltar o Senhor dos Senhores, por dar proteção a eles e vitória. Versículo 6. Porque nação contra nação, olha, a Bíblia diz no versículo 5 que eles estavam atormentados, apavorados, destruídos. Porque nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçava. Repara, hoje em dia é bairro contra bairro, bairro contra o outro bairro, destruindo o outro, uns assassinando uns aos outros, bairro contra o outro bairro. É do mesmo jeito. Deus os conturbou com toda sorte de angústia. A Bíblia diz que Deus os conturbou com toda sorte de angústia, porque eles abandonaram a Deus. Versículo 7. Sejam fortes e não enfraqueçam as suas mãos, porque a sua obra terá recompensa. Os homens de Deus, aqueles homens de Deus, aqueles que faz aquela obra de formiguinha, tá? Tá sempre dizendo, olha, isso aí está errado, Deus não se agrada disso, vamos continuar, vamos buscar a Deus, vamos invocar o Deus vivo. Não pode parar, nós não podemos parar. Nós não podemos parar de tocar essa trombeta, nós não podemos parar. Eles querem que nós paremos. Os filhos de Belial querem que os homens de Deus parem de tocar a trombeta e comecem a enredar para ensinar os que eles ensinam. As aberrações, os misticismos. Versículo 8. Ao ouvir estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, Asa encheu-se de coragem, lançou as abominações fora da terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico. Judá, Benjamim e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, reuniram-se, porque muitos de Israel foram para o lado de Asa, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. A atitude dele fez com que aquele povo se voltasse a buscar a Deus. É isso que Deus está querendo em muitos homens, muitos pregadores, que se volte a pregar o Evangelho Santo, para que muitos se voltem para o Senhor, para que o sofrimento acabe na terra. Acabar não vai acabar, mas cesse, pelo menos para aqueles que servem ao Senhor. Porque a tendência é que eles fiquem com o coração mais duro, porque quem é limpo vai se limpar mais, quem é sujo vai se sujar mais. E nessa enxurrada aí, se a trombeta não for tocada, se o evangelho não for pregado, se a verdade não for ensinada, muitos vão se perder. E é sobre isso que o Senhor está falando. Acorde você aí, meu irmão.
que abandonou a Deus, porque você ouviu algo que não te agradou, porque você viu homens que escandalizou a obra. Queridos, os homens são maus, mas Deus não lhe fez nada de errado contigo. Saiba que o Senhor te ama, saiba que Jesus te ama, que Deus tem um plano na sua vida. Então se levante, crie coragem e se volte para o Senhor. Enquanto você pode, busque, enquanto você pode achar o Senhor. E eu te garanto que esse sofrimento maldito que está em sua vida vai cessar no momento que você invocar a Deus. Eu quero realizar uma oração por todos vocês que ficou até agora aqui ouvindo a mensagem. E depois dessa oração, vocês irão tomar uma atitude na sua vida e procurar uma igreja onde o Evangelho Santo de Deus, procurar uma congregação, aonde que o Evangelho Santo de Deus esteja sendo pregado, e se entregar ao Senhor e fazer um voto, um pacto com Deus, uma aliança com Deus. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, alcança agora essa pessoa que parou para assistir essa mensagem, aonde quer que ela esteja, Pai. Toca no profundo da alma e remova todo o mal, tudo aquilo que está resistindo ela voltar para o Senhor. Faça despertar nela, meu Deus, o desejo ardente de te servir, e a sua graça, o seu poder se aperfeiçoe nessa vida, o seu perdão alcance elas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Bem, vou ficando por aqui. Nós vamos, assim, Deus permitir, nós vamos voltar a gravar toda noite a palavra da salvação, para que alcance os corações de todos aqueles que estão precisando da palavra. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Seguem todos a paz com Cristo. Tchau.